Irmãos, hoje a gente vai, então, continuar o que a gente está pensando aqui no livro de Provérbios, tá? Daniel pode passar aí para o título aí daquilo que a gente vem pensando em relação a Provérbios. Em relação a Provérbios, a gente vem pensando que ele traz essa ideia de como a gente caminhar, então, nesse caminho da sabedoria. Não é? Provérbios é um livro extremamente prático, não é? Ele traz questões do nosso dia, tá certo? Então, ele nos ensina como caminhar nesse caminho da sabedoria, tá certo? Então, eu quero aqui, de modo rápido, revisar algumas coisas que a gente viu na última aula, para a gente, então, chegar no nosso assunto de hoje, tá bom? Então, pode passar aí, Daniel. Primeiro, a gente viu, irmãos, na última aula, o que o livro de Provérbios nos ensina. Certamente, a gente não consegue contemplar tudo aqui com esses 3 tópicos, não é? Mas aqui, de modo mais resumido, a gente pensou aí em 3 tópicos. O primeiro é como manter Deus, o Senhor da criação e do pacto, no centro de toda a sua vida. Em outras palavras, como nós podemos, de forma muito prática, viver para a glória de Deus. Como viver e caminhar nesse temor do Senhor em tudo que a gente faz, tá bom? O segundo tópico, então, é que o livro nos ensina essa sabedoria do Senhor, condensada em ditados curtos, incisivos e memoráveis que abordam desafios concretos. Então, esse formato aí que a gente viu do livro de Provérbios, como ele é redigido, não é? Então, a gente tem um formato ali muito forte de instruções, de exortações ali, de um pai para um filho. Então, a gente classificou aí como ditados curtos, incisivos e memoráveis, mas que abordam de forma muito prática aquilo que a gente enfrenta no nosso dia a dia, ok? Mais um ponto, então, que nós pensamos aqui acerca de Provérbios na aula passada, foi que ele nos ensina a necessidade de transmitir sabedoria através das gerações, não é? E aí, combinou que ontem e hoje a gente viu justamente esse tema aqui, tanto no final do simpósio, como hoje na nossa pregação, não é? Então, essa necessidade, mas nós pensamos aqui que não é algo opcional, não é? O povo de Deus, ele tem esse dever de transmitir, então, essa sabedoria que recebeu do Senhor para as gerações seguintes. Então, Provérbios, ele deixa isso muito forte à nossa vista, a necessidade de ensinar, de exortar as gerações que estão vindo, ok? Pode passar aí, Daniel. E então a gente pensou, irmãos, nesse Provérbios 10, 29, como um versículo aí chave para a gente entender todo o livro, não é? Essa expressão, o caminho de Javé, é uma expressão que aparece somente uma vez no livro de Provérbios, mas essa ideia do caminho do Senhor, o caminho de Javé, é uma coisa que por toda a Escritura a gente vai perceber ali e vai encontrar. Então, o que seria então, o que é que esse caminho de Javé, o que é que esse caminho do Senhor, ele então nos ensina? Primeiro, que há um padrão de vida para os remidos. Existe um padrão de vida pelo qual o povo de Deus, ele caminha por todas as eras. Esse não é um padrão que é relativo, que lá no Antigo Testamento, então, a gente obedecia de um jeito, aqui a gente vai obedecendo aqui, e a gente vai mudando, a gente não tem licença para mudar esses mandamentos do Senhor. Então, existe um padrão de vida que Deus estabeleceu para que seu povo vivesse ao longo de todas as eras. E então a gente viu também um texto de Paulo lá com Félix em Atos, que ele diz que estavam chamando o caminho a que ele se refere de seita, não é? Então Paulo, ele vai explicar o que significa isso, e ele diz então que ele serve ao Deus de nossos pais. Então esse caminho de Javé nada mais é do que você servir ao Deus de nossos pais, servir ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. E também de modo aqui
que a gente pensou em relação a esse caminho é que, de forma mais prática, esse caminho é andar em união com Cristo, não é? Aqueles que estão em união com Cristo, aqueles que foram chamados para o povo de Deus, então eles andam, eles têm a possibilidade de andar nesse caminho do Senhor. Jesus, que refere-se a si mesmo como o caminho, não é? Então ele é aquele caminho que no Éden foi fechado, não é? E que os anjos então colocaram ali com espadas flamejantes, não é? Então, quando Jesus se refere a ele mesmo como esse caminho, ele é justamente esse caminho de volta para que nós possamos então ir à presença de Deus, ok? Então, pode passar aí, Daniel. Volta aí, volta um. Aí. Então, esse caminho é o caminho que Javé direciona o universo através de seus pensamentos e ações, ou também o caminho que ele ordenou para que uma pessoa seguisse. Vimos então que esse caminho é um caminho específico. O caminho do Senhor, o caminho de Javé, é um caminho que já está posto para que a gente siga. É justamente isso que foi revelado ao povo de Deus, então, é por esse caminho que a gente deve e que a gente agora em Cristo, a gente pode caminhar. Então, não é um caminho que nós fabricamos, não é um caminho que nós inventamos, mas esse caminho de Javé, esse caminho do Senhor, é um caminho que o Senhor mesmo estabeleceu para que seu povo caminhasse, para que seu povo, então, andasse. Então, agora sim pode passar, Daniel. Eu queria trazer aqui alguns pontos que são importantes em relação ao livro de Provérbios, porque muitos críticos, eles olham para esse livro como se fosse puramente uma sabedoria do Antigo Testamento, não é? A forma secular de olhar para esse livro é que seria apenas uma sabedoria ali do Antigo Testamento, algo que era comum naqueles povos, mas eu queria trazer então alguns dados para que a gente possa olhar o livro de Provérbios de uma perspectiva pactual. É um livro que pertence ao povo do pacto, e Deus é o Deus que revelou o seu nome a Moisés. Então aqui, alguns dados interessantes aqui para a gente pensar. Nos aproximadamente 100 provérbios de onde Deus é mencionado, 12 utilizam o nome pactual de Deus. Então, desses 100 provérbios onde Deus é mencionado, 12 são específicos quanto ao nome pactual de Deus. Então, perceba aqui que não é uma ideia de um Deus genérico, não é uma ideia aqui de uma divindade qualquer, mas é especificamente, em vários momentos ali, ao Deus de Israel, ao Deus do pacto. E a citação do nome de Deus em 100 dos aproximadamente 800 versículos do livro representa a maior porcentagem do uso do nome de Deus na Bíblia. Então, se você for fazer esse cálculo aí da quantidade de versículos que o livro tem e a quantidade de vezes que o nome de Deus é citado, a gente encontra então a maior porcentagem justamente no livro de Provérbios. Então, isso aqui nos mostra que não é uma sabedoria puramente humana, mas é uma sabedoria que parte justamente desse temor do Senhor. E não é um temor de qualquer divindade, mas de um Deus específico, esse Deus que se revela ao seu povo como Deus do pacto, ok? Então, uma sabedoria que vem de Deus para que Ele mesmo seja glorificado. Deus nos dá, então, essa sabedoria muito prática, mas o fim principal de nós sermos sábios é para que o Senhor mesmo seja glorificado com aquilo que nós somos e com aquilo que nós fazemos, ok? Então, começando a pensar aqui em algumas lições que Provérbios nos ensina, Daniel pode passar. E a primeira, irmãos, é que nós devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Né? Provérbios 3, do 5 ao 6, está aí na projeção, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o
em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, perceba aí a repetição dessa palavra todo, não é? Confia no Senhor de todo o teu coração. Não é uma confiança com reservas, não é uma confiança por partes, mas o que ele traz aqui é confiar no Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com tudo aquilo que nós somos. E o inverso é justamente quando a gente confia no nosso entendimento. Então ele coloca aqui embaixo, e não te estribes no teu próprio entendimento. E aí então ele continua, ele vai usar mais uma vez essa palavra todos aqui embaixo, e ele diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, mais uma vez, todos os teus caminhos. Não há partes da nossa vida que a gente deve colocar aos pés do Senhor e outras que a gente vai então confiar ali na nossa sabedoria. O que ele diz é, reconhece-o em todos os teus caminhos. Ou seja, todas as partes da nossa vida, elas devem ser colocadas aos pés do Senhor. Então, o que Provérbios nos ensina aqui, irmãos, é que nós precisamos ter uma confiança total, uma confiança completa no Senhor, de todo o nosso coração, mas também entregar todas as áreas da nossa vida. E nós somos muito rápidos, irmãos, em confiar naquilo que nós sabemos, não é? Principalmente se você faz uma coisa há muitos anos, não é? Se você já tem uma prática ali frequente, se você já faz aquilo há muito tempo, não é? Aos poucos ali você começa, ainda que sem perceber muito, a confiar em você e deixar de colocar aquilo aos pés do Senhor. Então, irmãos, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Mas eu queria que você abrisse aí uma pessoa em Êxodo 14, a gente vai ler o versículo 30 e o 31. Êxodo 14, versículos 30 e 31. Quem achou pode ler em voz alta. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, confiou no Senhor e em Moisés seu servo. Ok. Então, isso aqui enfatizando aquilo que a gente já falou em aulas passadas, é que, veja, o povo temeu ao Senhor, o versículo diz, e confiou no Senhor. A gente ouviu bastante aí sobre temor do Senhor, não é? A gente não vai se alongar muito em relação a isso, mas perceba aqui que o temor do Senhor não é algo que nos afasta de Deus, pelo contrário, o temor do Senhor é aquilo que nos faz confiar ainda mais nele. Então, nessa situação ali, o povo de Deus tinha passado ali pelo mar, então o povo teme a Deus por tudo aquilo que ele é, por todo o seu poder, por tudo aquilo que ele faz, mas ao mesmo tempo, então, o povo confia em Deus. Então, temor não é de modo algum oposto de confiança, de falta de confiança, mas o temor do Senhor, ele nos aproxima de Deus, então, em confiança. Então, o sábio, irmãos, não é aquela pessoa que coloca sua confiança nos homens, mas aquele que alcança a sabedoria, ele coloca, então, a sua confiança no Senhor. Sabendo que toda a produção humana, a gente viu isso na sexta-feira aqui, não é? Por mais inteligente que o homem seja, ela vai ser sempre fragmentada se essa pessoa, então, ela não tiver a sabedoria de Deus. Essa sabedoria, então, perfeita, essa sabedoria, então, completa, ela só vai vir se ela for dada pelo Senhor. E aí sim você vai poder ter a cosmovisão correta do mundo. Você vai poder enxergar a realidade de forma correta. Então, o sábio é aquele que coloca a sua confiança em Deus. Ok? Pode passar, Daniel. Um segundo ponto aqui, irmãos, que Provérbios nos ensina, esse talvez seja um dos pontos mais fortes do livro de Provérbios,
não é, que é em relação a casamento e família, tá? A gente ouviu bastante aí também ontem e hoje sobre isso, mas um ponto importante, irmãos, é que Provérbios reafirma o modelo de família instituído por Deus na criação do mundo. Provérbios deixa muito claro esse modelo de família que Deus colocou ali na criação do mundo, que é entre um homem e uma mulher. Qualquer outro tipo de modelo, qualquer invenção humana, à luz de Provérbios, nós podemos então considerar como loucura, tá certo? Então, todas essas aberrações que a nossa sociedade tem criado, a gente pode considerar como loucura. Provérbios, então, ele reafirma esse mandato social, ele reafirma esse modelo instituído por Deus, de um homem e de uma mulher, então, que ali eles se multiplicam. Mais um ponto também importante é que Provérbios coloca pai e mãe como co-instrutores da sabedoria para seus filhos, assim como responsáveis pelas consequências da sabedoria ou da loucura da sua descendência. Então a gente vê em Provérbios aqui muito forte também esse dever dos pais de instruir aos filhos. Eles são responsáveis, então, pela instrução dos filhos. Então, a gente vê ali muitos provérbios em formato de exortação mesmo, não é? Então, ouça, não te esqueças, atentes. A gente vê ali, é como se o provérbio ele tivesse pressupondo que de algum modo vai ter uma resistência ali do outro lado, não é? Seja por conta da juventude, seja por conta do pecado. Então ele vem com uma ideia de instrução, mas ele vem também com a ideia de exortação ali. Então Provérbios ele reforça, não é, essa obrigação aqui que os pais têm de instruir os seus filhos no caminho da sabedoria. Provérbios também, irmãos, chama os filhos a amar, a respeitar e obedecer aos pais. Então, queria que alguém abrisse aí, 2 pessoas, uma para abrir em Provérbios 1, 8 e 9, e uma em Provérbios 20 e 20. Quem achou pode ler. Perfeito. Então, perceba aqui que ele coloca pai e mãe, ele é bem específico, não é? Essa obrigação também da mãe de instruir os filhos. Quando a gente chega lá no capítulo 31, que o rei Lemuel ele escreve, a gente tem ali ele dizendo que ele escreve aquilo que ele recebeu da mãe dele. Então, perceba que pai e mãe aqui, eles têm essa responsabilidade da instrução dos filhos. Provérbios 20 e 20. Ok, quase aí o que a gente ouviu aí ontem e hoje, não é? Aquele que amaldiçoa o pai e a mãe. Então, a gente percebe aqui, irmãos, que Provérbios nos ensina, como foi falado hoje, uma hierarquia. Na família existe uma hierarquia, e isso fica muito claro no livro de Provérbios. Quem é que manda e quem é que obedece. Não é? Como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ok? E Provérbios também, irmãos, nos ensina a importância da disciplina, não é? A gente vê hoje criações que o filho não pode receber uma palmada, o filho não pode receber um não. Como é que você ensina os 10 mandamentos, então, ao seu filho, se ele não pode receber não? Não terás outros deuses diante de mim, não furtarás, não é? Então veja que essas criações de hoje em dia, elas são opostas àquilo que a Bíblia nos traz como ensino, tá certo? Então Provérbios também reforça de forma muito forte a importância dessa disciplina, do filho ser criado nessa disciplina do Senhor. Eu quero ler também
que a gente lê esses versículos aqui da disciplina. São versículos conhecidos, mas a gente vai ler aqui também. Provérbios 13, 24, Provérbios 22, 15, Provérbios 23, 13 e 14. Quem abriu já pode também ir lendo. Ok, o que o ama, cedo disciplina, não é? A gente pode olhar aí para Hebreus 12, o Senhor nos disciplina porque nós somos filhos, Ele disciplina a quem Ele ama. Provérbios 22, 15. Ok. Provérbios 23, 13 e 14. Veja a importância aqui da disciplina, né? Você vai livrar a criança do inferno, porque você está então ali disciplinando, admoestando ela no caminho do Senhor, ok? Pode passar, Daniel. Mais um ponto aqui também, irmãos, importante, é que Provérbios ele faz um contraste muito forte da mulher piedosa com a mulher adúltera, não é? E a gente não só encontra lá no finalzinho, no capítulo 31, ensinos sobre essa mulher piedosa, mas durante todo o livro a gente vai enxergando então esse contraste que o Senhor vai colocando. Então a mulher piedosa é justamente aquela que edifica o lar. E de forma oposta, então, a gente tem a mulher adúltera como aquela que destrói o lar. Tá certo? Então, Provérbios também, pegando aí esse gancho da mulher adúltera, ele combate de forma muito forte o adultério. Tá certo? Antes de qualquer coisa, irmãos, o adultério, ele é contra o Senhor. Quando o povo de Deus, no Antigo Testamento, ele estava seguindo outros deuses, ele é comparado justamente com essa mulher adúltera, certo? Então, o casamento ele é uma aliança com Deus, tá certo? Então, quando você adultera, você, antes de estar traindo a sua esposa, você está traindo o Senhor, ok? Então, Provérbios 22, 14 aqui, a gente tem um texto que é muito interessante. Ele diz assim: cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. E para ajudar a gente a entender esse versículo, nós vamos até ele. Pode passar, Daniel. Eu trouxe uma frase do Douglas Wilson. Tem um livro dele chamado Fidelidade. E em um momento lá desse livro, ele comenta justamente esse versículo aí, Provérbios 22, 14. E ele diz o seguinte: tendemos a pensar sobre o adultério como um afastamento de Deus, quando é, na verdade, ser capturado por Ele, para que mostre seu aborrecimento pelo pecado, ao julgar aquele que o cometeu. O adultério não é um tipo de pecado para o qual haverá punição posterior. O adultério é em si mesmo punição. Então, veja o versículo de Provérbios: aquele contra quem o Senhor se irá, cairá na boca da mulher estranha. Então, quando o homem adultera, é como se Deus estivesse dizendo: vai lá, segue o teu coração, aquilo que a gente vê em Romanos. Então, quando Deus diz a gente, segue o teu coração, nós estamos sendo punidos pelo Senhor, porque Deus não está ali nos restringindo. Então, quando a gente pensa, irmãos, no adultério, nós precisamos lembrar disso. Antes de ser com aquela pessoa que nós vivemos, o adultério, ele é contra o Senhor. Nós temos uma aliança com Deus,
e por isso então, quando nós adulteramos, nós estamos traindo essa aliança que nós temos com Deus. Então, Provérbios enfatiza essa mulher piedosa, Provérbios combate de modo muito forte essa mulher adúltera, que é justamente essa que destrói o lar, tá certo? E Provérbios enfatiza então esse modelo de família no qual o Senhor institui lá na criação do mundo, homem e mulher. Qualquer coisa fora disso é loucura à luz da palavra de Deus. Vamos até esse aí, tá bom? Trabalho e dinheiro. É interessante porque Provérbios ele trabalha muito com essa ideia do contraste, não é? Então ele traz a mulher piedosa e ele traz a mulher adúltera. E aqui, quando a gente chega nesse tema de trabalho e de dinheiro, a gente vê um contraste muito forte entre aquele que é o preguiçoso e aquele que é o diligente. Então vamos ler esses versículos aqui, Provérbios 10, 4, Provérbios 12, 14 e Provérbios 13, 4. Provérbios 10, 4, pode ler. Ok. Ou quem trabalha com a mão remissa, não é? Em alguns textos, mas quem trabalha com diligência enriquece. 12, 14. Ok. Provérbios 13, 4. Ok. Então, Provérbios, irmãos, reforça o mandato cultural. Provérbios reforça esse mandato que nós temos de sujeitar a terra, mas fazer isso com diligência, não é? O cristão, ele não é, como a gente diz por aí, ele não é chamado a fazer as coisas meia boca, não é? Ele não é chamado a fazer as coisas de forma mais ou menos. Nós somos chamados a fazer tudo o que nós fazemos com diligência. E isso envolve o nosso emprego, isso envolve o nosso trabalho. Então, nós somos chamados a viver com excelência em todas as áreas. Esse andar de modo digno em relação ao nosso trabalho envolve, sim, o nosso esforço. E aí eu botei um quadro aí, comparando, então, o preguiçoso, que é uma figura que Provérbios traz até de uma forma cômica, não é? É aquele que sequer ele consegue botar a comida na sua boca, não é? Então, enquanto o preguiçoso empobrece, em Provérbios o diligente ele enriquece. Enquanto o preguiçoso ele é dominado, em Provérbios o diligente ele domina. Enquanto o preguiçoso deseja e nada tem, o diligente então, em Provérbios ele se farta, tá bom? Ele farta-se. Então, Provérbios também nos ensina a como a gente se relaciona com o dinheiro, como a gente se relaciona com os bens, como a gente se relaciona com os nossos trabalhos. Mas uma lição, uma coisa que precisa ficar aqui na nossa mente. Tudo que nós fazemos como filhos de Deus, nós devemos fazer com diligência. Não há nada que a gente tenha que fazer ali mais ou menos. Nós somos chamados a fazer tudo o que nós fazemos. E essa é a sabedoria que vem do Senhor. A tudo aquilo que é colocado na nossa mão, a gente então multiplicar. Ok? A gente vai... São 12. A gente vai encerrar por aqui. Na semana que vem eu quero falar sobre o uso da língua em Provérbios, tá? E aí, dependendo do nosso tempo, a gente pode também entrar já em Eclesiastes, mas eu acho que esse uso da língua vai ter muito pano para manga, tá certo? Então, a gente vai encerrar até aqui. Alguém quer falar alguma coisa, tem alguma dúvida, quer colocar mais alguma questão? Não?
Pedrão, tu ora aí para a gente finalizar?